trechinho de umas experiências que Jesus viveu com algumas pessoas, e que eu quero ler com você nesse momento, Mateus 8, 18 ao 22. E junto com essa leitura e essa meditação, eu quero levantar uma pergunta aqui. E essa pergunta que eu quero levantar é: qual é a tua disponibilidade para Jesus? Hoje, aqui, agora, nessa noite, você está disponível? Sim? Não? Está na pista aí para ver no que vai dar? É com você que eu gostaria de falar. Em nome de Jesus, acompanha comigo a leitura da palavra de Deus. Vendo Jesus, muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Eles estavam em torno do mar da Galileia, tá bem? Lá no norte da região de Israel. Então, aproximando-se dele um escriba, disse a Jesus: Mestre, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, deixe-me primeiro ir sepultar o meu pai. Aliás, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus respondeu: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Meu irmão, minha irmã, por favor, preste atenção nesse trecho da palavra de Deus, num detalhe muito importante aqui. Como é que Jesus estava no começo dessa história aqui? Versículo 18 diz assim: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou, ele estava falando aqui com os seus discípulos, ordenou que passassem para a outra margem. Como é que Jesus estava quando essas experiências aconteceram? Quando ele viu essa grande multidão que estava vindo atrás dele, a reação que Jesus teve não foi de ir ao encontro da multidão. Tem uma multidão vindo até mim, irei ao encontro deles para nós comemorarmos juntos. Não, ele fez exatamente o contrário. De onde é que a multidão está vindo? De lá, então estou indo para cá. Ele saiu com seus discípulos para atravessar o mar da Galileia. É muito curiosa essa atitude, mas é importante a gente entender que Jesus foi intencional quando ele fez isso. Ele não estava com medo, tá? Ele não tinha medo de multidão, ele não estava em crise, ataque de pânico, nada disso. Ele não estava aborrecido, não quero ver ninguém, não era nada disso. Ele estava tomando uma atitude de propósito, isso que ele estava fazendo. Sabe, queridos, Jesus estava fazendo isso nesse momento porque ele não queria saber de fervo de multidão. Nesse momento não era essa a intenção dele, fervo de multidão. Ele queria fazer uma peneira de verdadeiros discípulos. A intenção dele era identificar quem estava preparado para ser verdadeiro discípulo dele. Aqueles que estavam disponíveis para ele. Aqueles que estavam disponíveis para andar com ele, para seguir os passos dele, para serem enviados por ele. Foi por causa disso que Jesus foi intencional. Porque, imagine essa cena. A multidão está indo, carente atrás de Jesus. Jesus vê a multidão e a multidão vê Jesus. E a multidão vê Jesus virar as costas e ir embora. Primeira fase da peneira. Só iria atrás de Jesus quem estava muito interessado. Quem tivesse só mais ou menos curioso por Jesus, vendo Jesus virar as costas e entrar no barco para atravessar o mar, talvez Jesus está muito ocupado, talvez Jesus não está querendo conversar nesse momento, vamos ver se outra hora a gente se fala, vou voltar para casa. Já era a primeira fase da peneira de Jesus. E aí, queridos, é muito interessante que, depois disso, vem duas experiências com duas pessoas totalmente diferentes uma da outra. A primeira experiência que Jesus teve aqui foi com um homem que é chamado aqui, não pelo nome, mas de um escriba. Um escriba era um religioso do judaísmo.
Alguns escribas, inclusive, eles faziam parte de uma ala da religião judaica chamada farisaísmo, que eram pessoas extremamente intelectuais, cabeções mesmo, sabiam tudo sobre as leis judaicas, sobre as tradições, enfim. E escribas eram naquela época as gráficas. Escriba eram aqueles que copiavam. Eles tinham a capacidade de pegar longos pedaços de papel e copiar a Bíblia, copiar os livros das tradições para poder compartilhar com outras pessoas. Então, escribas eram pessoas que eles tinham muito conhecimento sobre religião. Era gente cabeção mesmo. E era um cara desse que estava procurando Jesus nesse momento. Era um homem que não tinha nada a ver com Jesus, ele não tinha contato com Jesus, ele não tinha relacionamento com Jesus, ele estava vivendo dentro da dinâmica da religiosidade do judaísmo, mas nesse momento, aquele estranho distante, ele quer se aproximar. E ele ainda tem a coragem de virar para Jesus e falar para Jesus: eu te seguirei. Estou aqui com toda a coragem, quero ser seu discípulo a partir de hoje. É aquele que estava em busca da grande chance da vida. E talvez essa grande chance da vida dele seria com Jesus. E aí, querido, Jesus, na sua sabedoria divina, ele lê o coração desse homem, ele lê a atitude desse homem aqui, e ele expõe o coração desse homem diante dele mesmo. É como se Jesus estivesse sendo um espelho da alma dele neste momento. E a resposta de Jesus para aquele homem é: querido, deixa eu te falar uma coisa, eu não sei nem onde eu vou dormir hoje à noite. As raposas têm seus covis, as aves dos céus têm seu ninho, mas o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Eu tenho uma kitnet lá em Cafarnaum, mas eu nem uso ela. De vez em quando eu alugo, de vez em quando eu deixo ela com a porta fechada. Minha interpretação. A Bíblia não fala isso, fica tranquilo, tá? É porque Jesus realmente, ele morava em Cafarnaum, mas ele ficava muito pouco lá em Cafarnaum, é só isso, tá bem? E Jesus estava pelo caminho. Ele estava andando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, se conectando com as pessoas, levando o reino de Deus às pessoas. E ele diz isso para ele. E essa resposta foi como virar um balde de água fria na cabeça daquele religioso. Com essa resposta, Jesus descortina o coração, as reais intenções daquele homem. Aquele homem, ele só estava intencionado de fato em mudar de religião. Ele já vivia numa religião, ele já tinha uma vida religiosa, ele já estava inserido numa estrutura religiosa, lá ele já tinha um cargo, lá ele já tinha um emprego, lá ele já tinha até um sustento, uma remuneração, estava tudo certo. E ele estava empolgado porque ele estava vendo que Jesus estava trazendo uma coisa nova, e ele estava percebendo que Jesus poderia ser uma nova oportunidade de um novo segmento, um upgrade na carreira religiosa dele. De mudar, uma oportunidade de ele mudar de estrutura. Uma nova casa para se instalar. E queridos, não é raro a gente encontrar pessoas com um coração semelhante ao desse escriba aqui. Quanta gente, na verdade, que vai buscando, sai em busca de Jesus, apenas por causa de uma casa religiosa que está querendo se instalar. Eu não quero aqui falar mal de ninguém, tá bem? Não quero criticar ninguém. Mas é muito comum, às vezes, quando a gente está conversando com pessoas sobre as coisas de Deus, e as pessoas, às vezes, chegarem para mim, ou chegarem para outros também e falar: eu preciso ir para a igreja, ou eu preciso voltar para a igreja. Eu escuto isso com muita frequência. E eu não estou querendo ofender ninguém, nada disso. Mas, queridos, diante do que a gente está vendo na atitude, na expressão do coração deste homem aqui, que Jesus está interagindo com ele e mostrando que as intenções dele não faziam sentido, ir para a igreja no sentido de participar de um culto dentro desse prédio aqui, isso daqui não é nada, gente. Isso não passa de uma experiência religiosa que não é de Deus, é do homem e que não leva a lugar nenhum.
Isso daqui é apenas um meio, isso daqui é apenas um recurso. Isso daqui não é a vida. Inclusive, existem muitas crenças religiosas que estimulam as pessoas a crerem nisso. Se você não vem para dentro do templo, se você não participa da mesa da comunhão, você perde a salvação, hein? Porque a salvação está aqui. A igreja detém a salvação. A igreja controla a salvação. E as pessoas acreditam nisso, morrem de pânico por causa disso, e ficam enfiadas na igreja, não por causa da sua fé, da busca do seu coração, mas porque alguém botou medo no coração deles. De que se eu parar de frequentar esse prédio aqui, se eu parar de participar dessas programações religiosas, eu perco a salvação, Deus deixa de me amar. Eu não estou dizendo que isso daqui não é importante, porque é. E é muito importante. Fique algum tempo, semanas, sem congregar, e você vai perceber que o teu coração, aquela chama, já começa a esfriar. Você sabe disso. Então, eu estou separando as coisas aqui, porque é exatamente isso que Jesus estava fazendo com esse homem aqui. Ele estava separando as coisas. O que você está buscando, eu não vim aqui para te dar. Eu vim aqui para trazer outra coisa. Eu sou o filho do homem. Eu sou o filho de Deus que nasceu entre os homens para ser o elo de comunicação entre Deus e os homens. É isso que eu vim fazer. Mas Jesus nos chama, queridos, para uma nova vida. Jesus nos chama para uma vida em movimento. Inclusive, eu quero aproveitar essa altura dessa palavra para falar isso a você. Eu já tive a oportunidade de perceber o comportamento, às vezes, de algumas pessoas que chegam no ponto em que diz, olha, nesse ponto da minha vida está bom e a partir de agora é só manter. Então, às vezes, quando Deus libera uma nova direção, o Espírito Santo dá uma nova palavra no meio da igreja e algo diferente começa a acontecer, a pessoa já começa a torcer o nariz. Porque ela não gosta muito, ela já estava bem, não tem que inventar moda, não tem que ficar mudando as coisas, para que ficar inventando moda? Da onde que trouxe isso? Queridos, a igreja ela não está aqui para satisfazer a vontade do pastor nem da sua liderança. O trabalho do pastor e da liderança da igreja é apenas estar em comunhão, em jejum e oração, em comunhão com o Espírito Santo para ouvir de Deus. Deus, a igreja é tua. O que o Senhor quer que seja feito na tua igreja? E o papel de uma liderança que é fiel a Deus, queridos, é simplesmente fazer acontecer. Olha, o Senhor está dizendo isso, então vamos obedecer. Foi isso que Jesus veio fazer. Em João capítulo 4, os discípulos chegam para Jesus e falam, e aí Jesus, já lanchou? Está com a barriguinha cheia já? Jesus vira para eles e fala, a minha comida é muito mais do que isso. A minha comida é fazer a vontade de meu Pai e realizar a sua obra. É isso que me enche de verdade, que me alimenta de verdade. E essa é a lição que a gente aprende com esse escriba, queridos, mas teve também uma outra experiência, em que Jesus percebeu que esse outro homem também não estava tão disponível quanto estava dizendo que estava. O escriba lá chegando, eu te seguirei por onde o Senhor for. E Jesus percebendo, será que você está tão disponível assim? E se eu não tiver onde dormir essa noite? E se eu não tiver dinheiro para te dar? E se eu não tiver nenhuma estrutura para inserir você? Será que você está disposto a me seguir de verdade? E aí ele congelou. Deu um delay, o cara bugou. Mas aí teve essa outra experiência também, com esse que a Bíblia também não cita o nome, a Bíblia chama ele apenas de discípulo. E o grupo de discípulos de Jesus era muito grande, gente. Os que são mais conhecidos eram aqueles 12 que estavam caminhando com Jesus full time, estavam caminhando com Jesus para cima e para baixo. Onde Jesus ia, toda a obra que Jesus realizava, os 12 estavam lá com ele. Mas o grupo de discípulos de Jesus, ele era muito maior. Que era esse grupo que era chamado de discípulo no sentido de aqueles que seguiam a Jesus, que criam em Jesus e que estavam, ao crerem em Jesus, estavam acompanhando Jesus em todo o seu ministério. Mas não era gente que estava o tempo todo com Jesus. Às vezes era gente que morava numa determinada cidade e continuava crendo em Jesus. E quando Jesus passava por aquela região, opa, Jesus está por aqui.
Vou lá me encontrar com o meu mestre, perguntar para ele se ele tem algum ensino para mim, se ele tem algo, alguma direção que ele tem para a minha vida. E depois eles voltavam para suas casas, para os seus afazeres. E parece que era como uma destas pessoas que estava aqui conversando com Jesus nesse momento, desse grupo maior, que às vezes era de 70 discípulos, às vezes era até de 120 discípulos, e às vezes até maior do que 120. E aí, o texto pega aqui nessa conversa, mostrando que esse daqui era próximo de Jesus. Ele conhecia Jesus, a conversa dele com Jesus ela é mais íntima, ela é mais direta, mais pessoal. Ele era um seguidor de Jesus já. E inclusive lá em Lucas, vai dizer, o Evangelho de Lucas conta essa história aqui também, e lá em Lucas vai dizer, Lucas 9, vai dizer que foi Jesus quem chamou esse discípulo aqui primeiro. Não foi esse discípulo que se prontificou para Jesus. E aí o detalhe muito interessante é que esse discípulo, ele nunca rejeitou o chamado de Jesus. Ele nunca disse assim, Jesus, eu vou pensar melhor, eu vou orar, vou falar com Deus para ver se é da vontade de Deus que eu te siga, enfim. Depois a gente conversa, Jesus, tá? Não. Ele falou, a resposta dele foi, eu te seguirei, eu estou disponível, Jesus. Mas, e o problema é quando vem o mais na história, né? Mas, e ele tinha um mais para apresentar a Jesus. Mesmo assim, ele teve uma atitude que ele colocou um detalhe, e aí então Jesus percebeu que tinha necessidade de corrigi-lo, de chamar a atenção dele. O texto conta que o discípulo, ele disse sim, mas colocou uma condição. E a condição era, deixe-me primeiro enterrar o meu pai. Ou seja, ele estava querendo combinar a agenda dele, a agenda familiar dele, dos interesses familiares dele, com a agenda de Jesus. E ele estava mostrando para Jesus, Jesus, tem algumas coisas na minha família, provavelmente meus pais estão muito idosos, e tem algumas coisas que eu preciso dar uma atenção para eles, e pode ser que em qualquer momento os meus pais partam, e aí vou ter que resolver alguma coisa aí de funeral e de herança, esse tipo de coisa. Então assim, tem algumas coisas na minha vida que eu preciso resolver primeiro. Mas já deixamos combinado desde já, te seguirei, tá? Mas dá um tempo, porque nesse momento da minha vida não dá. Quando eu tiver com a minha vida estabilizada, a herança já estiver no bolso, eu já tiver com essas questões todas pendentes, todas resolvidas, aí eu vou estar com a minha vida livre, disponível para seguir o Senhor com toda a liberdade, com todo o meu coração. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Eu preciso te contar isso, tá? Se você em algum momento falar isso para o Senhor, você nunca vai seguir ao Senhor. Por mais que você prometa de pezinho junto, que depois que tiver tudo certo, você vai obedecer. Você não vai. E Jesus manjou isso nele. Jesus percebeu o coração dele. Ele só estava cozinhando galo com Jesus, meu querido. Ele só estava tentando coadunar a agenda dele com a de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus, na sabedoria eterna dele, ele fala isso não só para esse discípulo, mas fala isso para você e para mim também. Sabe quando chegar nesse ponto que você falou, que a vida vai estar resolvida, financeiramente vai estar tudo ok, aí você vai estar com a tua vida disponível para se dedicar só a Deus? Deixa eu te falar uma coisa sobre o futuro que você não sabe. Quando você chegar nesse ponto, sabe o que vai acontecer? Vão aparecer outras questões urgentes que vão fazer você voltar a conversar com Jesus para reagendar o teu combinado com Ele. O diabo sabe disso, querido. Ele sabe como é fácil colocar umas questões urgentes, umas questões muito importantes, mas que não são eternas, para fazer a gente protelar a nossa disponibilidade de vida para Jesus. E aí ele estava aqui, abrindo o coração com toda a sua sinceridade diante de Jesus,
para transmitir isso para ele dessas coisas que eram muito importantes, que não dava para seguir a Jesus antes de resolver essas questões. Quem aqui já ouviu? Você não precisa levantar a mão, tá? Você já ouviu alguma vez alguém falar: não chegou a minha hora ainda de eu ter um compromisso com Jesus, de eu caminhar com Jesus? Já ouviu alguém falar isso alguma vez para você? É isso. É isso. Não chegou a minha hora, por quê? A palavra de Deus diz outra coisa. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração, como fizeram os rebeldes lá no passado, e se viram lutando contra Deus. Não endureça o seu coração. Querido, querida, se fosse para você estar disponível para o Senhor amanhã, por que Deus ia falar com você hoje? Se fosse para Deus realizar o propósito dele na sua vida, através da sua vida, daqui 10 anos, quando toda a sua vida financeira, todas as suas pendências estiverem resolvidas, por que Ele está falando com você hoje? Ele é o Deus da história. Ele saberia quando estaria tudo resolvido e falaria com você quando você estivesse disponível. Ele sabe disso mais do que nós, queridos. E é por causa disso, quando Jesus disse para ele: querido, só tem uma coisa para te dizer. Larga isso, venha e me siga. Quando Jesus fala isso para ele, ele estava corrigindo a mentalidade desse discípulo sobre aquilo que é mais importante. Diga comigo, o que é mais importante? Queridos, nós precisamos conversar com Jesus sobre o que é o mais importante e sobre o que é o menos importante. Às vezes a gente se vê ensinando Jesus prioridades da vida. Explicando para Jesus: não, Jesus, é assim que funciona, veja bem. Como veja bem? Com o Senhor dos Senhores, o Deus da eternidade. Às vezes a gente vai ter que tomar algumas decisões difíceis, queridos, para que a gente se mantenha focado na eternidade. E muitos não vão entender. Infelizmente, muitos até poderão te perseguir. Muitas pessoas, quando você tomar posicionamentos em relação a Jesus na tua vida, vão fazer piada de você. Muitas pessoas, quando você decidir obedecer à voz do Espírito Santo, eram tuas amigas até ontem. De uma hora para outra vira inimigo, vira perseguidor, vira opositor. Será que foi amigo algum dia? Eu pergunto. Será que em algum dia foi uma pessoa querida de verdade? Porque bastou ver uma mudança de posicionamento, de atitude em você. Bastou ver você tomar uma decisão com relação à eternidade. E já muda o relacionamento? Será que tinha amor de verdade nesse relacionamento? Recentemente eu vi um palestrante, ele fazendo a seguinte afirmação: se dissessem para você que tem lá no centro da cidade R$5.000 que foi disponibilizado para você receber, já está disponível. A única coisa é que você precisa estar lá em 1 hora no máximo. Tá? Você tem um prazo de 1 hora para estar presente lá no centro da cidade, para você retirar esses R$5.000. Meu irmão, minha irmã, se for muito cedo, você vai ou não vai? Se você estiver ocupado fazendo outras coisas, nossa, eu precisava cortar cabelo. Meu cabelo está uma juba, para quem tem. Meu cabelo está horrível, eu preciso cortar. Enfim. Meu irmão, minha irmã, você largava qualquer coisa. Você largava qualquer coisa. Até falar com o patrão no emprego. Olha, eu preciso que você me libere agora. Não, não vou te liberar. O problema é teu, estou indo. Vou do mesmo jeito. Por quê? Porque isso vira prioridade. E quando algo é prioridade, você faz qualquer coisa para ir até lá. Você larga qualquer coisa. É por isso que Jesus está tendo essa conversa aqui com esse discípulo.
virando para ele, falando: querido, tem algum problema na ordem de prioridade na tua vida. Você precisa realinhar. O que é mais importante, a eternidade ou essas questõezinhas de hoje e que amanhã vai passar e vão ter outras para você resolver? O que é mais importante? Isso é prioridade. Você para qualquer outra coisa. Você muda a sua agenda. Você se vira. Se você está de chinelo e pijama, de roupão. Dia desses eu vi na fila da panificadora uma pessoa de pantufa e de roupão na fila da panificadora. Meu pai. Meu irmão, você anda de roupão na rua, em nome de Jesus. Vou orar pela tua vida, meu irmão. Roupão é para piscina e daquele trajeto curto do banheiro para o quarto. Só. O Senhor tirar esse espírito de roupão largado no meio da rua, meu irmão. Faz isso não, em nome de Jesus. Tá? Voltando para cá. Mas nem que fosse de roupão, iria, se fosse prioridade. Se for necessário, você passa na frente de qualquer outra coisa que você está fazendo. Você está consertando o carro, você está resolvendo um problema, aquilo que é prioridade. Eu passo na frente de qualquer outra coisa. Esse discípulo, queridos, ele estava provando para Jesus que ele não era discípulo de verdade. Porque uma coisa que é muito importante num verdadeiro discípulo de Jesus é estar disponível para o seu mestre. E ele não estava totalmente disponível para o seu mestre. Nem para Jesus, nem para o reino de Deus, em primeiro lugar. Jesus vira para ele e fala: larga isso e me segue. E lá em Lucas conta um outro detalhe. Jesus ainda vira para ele e fala: larga isso e vai anunciar o evangelho. Alguns meses atrás, Deus me deu uma palavra que eu entreguei aqui, queridos, quando eu falei para muitos de vocês aqui. Meu irmão, minha irmã, se você está preocupado com as questões dentro da sua casa, entrega nas mãos de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, se você não sabia: você não pode salvar sua família. Só Jesus pode salvar sua família. Você não pode acrescentar um dia de vida a você mesmo. Você não pode curar a você mesmo. Você não tem poder para se livrar dos problemas que poderão acontecer no dia de amanhã. Querido, querida, o que o Senhor pede a você, o próprio Jesus diz em Mateus capítulo 6, mas buscai em primeiro lugar, que seja a tua prioridade, passa isso na frente, o reino de Deus e a sua justiça. Enquanto você está cuidando das coisas que Deus colocou nas suas mãos para cuidar, Ele está cuidando de você. Mas no momento em que você inverte, você querendo cuidar da sua própria vida, salvar a sua própria vida, resolver a sua própria vida, sanear a sua própria vida, Deus tira a mão. Não pode ter duas mãos cuidando de uma vida. Ou é Deus ou é você. Você quer cuidar da sua vida? Então fica cuidando da sua vida. E Deus vai cuidar das outras coisas que são dele, de colocar outra pessoa. Mas o propósito de Deus nunca vai se frustrar, queridos. Por favor, guarda essa palavra em nome de Jesus. O que Jesus está procurando é quem aqui está disponível para Ele hoje. Como já falamos, se hoje você ouvir a sua voz, quem aqui está disponível para Ele hoje? Sabe, queridos, estar disponível exige um nível de radicalidade. Eu já comentei aqui agora há pouco, algumas vezes, quando você se posicionar para estar disponível para Jesus, algumas pessoas poderão se levantar contra você. Algumas pessoas poderão mudar com você. Talvez você até sofrerá perseguições. Você consegue entender que isso é uma coisa que pode acontecer e você está preparado para lidar com isso? Para não perder o foco na eternidade com Jesus? Então, estar disponível exige um nível de radicalidade, por exemplo, em obedecer. Compartilhar com vocês uma coisa.
fruto de experiência de gabinete, de joelho dobrado, de oração com o Senhor. Desde o começo do ano, tem algumas coisas na vida da nossa igreja, eu não vou me estender muito, ficar contando história aqui. Tem algumas coisas na vida da nossa igreja que o Espírito Santo já vinha falando ao meu coração. André, eu quero que vocês realinhem isso daqui, o foco nestas coisas aqui, enfim. Olha a minha cara de pau. E eu nas orações, falando com o Senhor, Senhor, eu entendi, vou te obedecer. Mas aí então, qual foi a minha atitude? Eu comecei então a orar pedindo a Deus sabedoria por causa do seguinte. A gente já tem um planejamento para esse ano e para o ano que vem já. Aí eu comecei a orar pedindo a Deus, Senhor, me dá a direção então, para eu tentar encaixar esses ajustes na vida da nossa igreja em 2025. Porque agora 2024 já está rolando já, não vai dar. Não é só você não, meu irmão. Não é só você não. Aí eu tive que fazer uma viagem. Fui para Belo Horizonte. Passei 3 dias lá. E todas as palavras que Deus falou, Ele disse em outras palavras para mim. Se eu estou falando para você hoje, eu quero que você me obedeça hoje. Não é para você programar para o dia de amanhã você fazer. Querido, sabe por quê? Guarda isso. Guarda isso. Tá? Repita comigo. Não existe meia obediência. Diga comigo, meia obediência é o mesmo que desobediência. Se você quer obedecer, mas obedecer do seu jeito, você não está obedecendo. É a mesma coisa pais com filhos aqui. Né? Manda o filho arrumar a cama. Aí o que o abençoadinho faz? Ele pega o cobertor, joga o travesseiro em cima e ele faz uma maçaroca. Abre a porta do armário, joga lá dentro do armário e fecha a porta do armário e vivamos o dia. Olha que coisa fantástica. O filho obedeceu? Quarto arrumado? Claro que não. Não, mas olha, cadê o meu cobertor? Cadê o meu travesseiro? Você fez do seu jeito. Você não arrumou, isso não foi obediência. Você não fez o que eu mandei você fazer. Porque não existe meia obediência, queridos. Ou é do modo de Jesus, ou é desobediência. Uma outra coisa que estar disponível também exige de nós, uma radicalidade no colocar a nossa energia. Deixa eu falar uma coisa muito importante com você. Os estudiosos têm dito que nós vivemos a geração da ansiedade e do ciúmes. A nossa geração hoje em dia é marcada por ciúmes e por ansiedade. Hoje as pessoas se afirmam como ansiosas e ciumentas como se isso fosse chique. Como se isso fosse normal. Como que você não tem ciúmes do teu marido? Como que você não tem ciúmes dos seus filhos? É impossível. Se você ama, você tem que ter ciúmes. Hoje, essa é a verdade que a gente ouve. Que é normal ser ciumento. Que o certo é ser ansioso. E isso, queridos, está sendo alguns dos motivos desse caminhão de doenças emocionais e psicológicas que a gente tem atualmente. É absurdo a quantidade de pessoas com síndrome do pânico, a quantidade de pessoas com transtorno bipolar, a quantidade de pessoas com dislexia, a quantidade de pessoas com TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Em educação de filhos, eu e a Moni falamos muito sobre isso. Querido, tudo que tem esse T no começo é T de transtorno. E o que significa transtorno? Transtorno é o seguinte, transtorno é uma reação desajustada, desequilibrada a um ambiente não saudável. Então, TDAH, por exemplo, ou qualquer um desses outros T's, era uma coisa que não era para existir nas vidas das pessoas se elas tivessem uma vida saudável. Se elas não estivessem num ambiente transtornado. Elas não absorveriam aquilo para dentro delas e elas não adquiririam essas doenças. Você está percebendo que a gente vive num contexto de bola de neve, gente? Uma coisa leva a outra. E talvez
a resolução dessas coisas esteja no começo, dentro do nosso coração. Em a gente dedicar a nossa energia naquilo que é realmente importante. E a gente não desperdiçar a nossa vida com coisas que às vezes não é que são erradas, mas elas simplesmente não são o que Deus queria que a gente fizesse. Então, para nós, para outros talvez não, mas para nós, elas são erradas, porque elas estão nos desviando do foco, estão gerando distração, estão atrapalhando a nossa caminhada. Queridos, ser um discípulo disponível vai exigir um nível de radicalidade, às vezes até na aplicação dos nossos recursos. Às vezes Deus vai falar com você nos dias em que você estava doido para trocar de celular. Você já tinha até colocado no carrinho de compra, só não tinha finalizado a compra. Ou estava na lista de favoritos. Aí o Espírito Santo te pega num dia desses e fala para você, olha, vai ter um encontro com Deus. E eu quero que você invista na vida de uma pessoa. Mas, Senhor, eu estou sem grana. Não, você está com grana. Sabe aquela grana? Eu não quero que você compre um celular agora. Deixa que eu cuido disso para você. Eu quero que você vá semear na vida de alguém. E às vezes alguém vai virar, você está louco? Como que você vai fazer isso? Porque eu sou um discípulo disponível para o meu Senhor. É Ele quem cuida de mim. É Ele quem cuida de mim. Portanto, eu não vivo preocupado com essas coisas. O que será? Ser discípulo exige um nível de radicalidade em todas essas coisas. Queridos, eu podia gastar a noite aqui falando com vocês tantas outras coisas. Sobre o que significa de verdade estar disponível para Jesus. Talvez você anda vivendo esses dias de uma forma com aquele sabor meio amargo na boca. Se talvez nós dois, eu e você, a gente estivesse conversando e eu perguntasse para você, você está bem? Como é que está a tua vida espiritual? Como é que está teu relacionamento com Deus? E talvez você viraria para a gente nesses dias e diria para mim, está tudo bem. Sabe aquele tudo bem amarelo, assim? Está tudo bem, mas... Quer dizer, está tudo bem, mas não está tudo bem assim, sabe? Poderia estar melhor. Queridos, será que não está na hora de você romper? Será que talvez esse sabor amargo na boca, na sua vida, neste momento, ele não está aí porque talvez você precisa entregar o controle das coisas da sua vida para o Senhor? Sim, eu estou falando isso para você. Perca o controle da sua vida. Entrega o controle da sua vida para o Espírito Santo. Deixa Ele conduzir a sua vida. Ele é o teu consolador. Ele é o teu melhor amigo. Ele é o teu advogado. Ele é o teu conselheiro. Ele é a melhor pessoa para cuidar e dirigir a sua vida. Será que o que não está faltando para você é você largar o volante? É você perder o controle? Talvez você se veja como uma pessoa que tem mania de estar no controle. Que tem mania. Eu me desestabilizo quando coisas de última hora acontecem. Eu me desestabilizo totalmente, eu não gosto. Eu fico extremamente aborrecido quando coisas que não foram combinadas acontecem. Mas querido, querida, Jesus disse em João capítulo 3 que o Espírito Santo é como o vento. Você não sabe de onde vem, você não sabe para onde vai, você apenas ouve a sua voz. E Jesus disse, assim são também aqueles que são nascidos e guiados do Espírito. Vão perder o controle para o Espírito ou vão ficar no controle? Talvez, queridos, esse gosto amargo na sua boca, ele esteja aí, porque talvez está na hora de radicalizar. E você está querendo caminhar daquela forma normalzinha. Ser um discípulo mais radical, querido, significa perder o medo, perder a vergonha. Tem uma canção, quem é das antigas aí como eu, né? Essa pele lisinha aqui, queridos, não vai entregar, tem muita história para contar aqui. E lá nas antigas, quando eu era piazão, tinha uma música, eu estava até falando com os meninos esses dias, tinha uma música que falava assim,
Eu quero é Deus, não importa o que vão pensar de mim. Fala, Jeová. Não importa o que vão pensar de mim. Isso é ser um discípulo disponível. Isso são esses momentos em que às vezes a gente tem que radicalizar. Você é crente? Em vez de você murchar, meu irmão, você bate no peito com toda alegria e fala, eu sou de Jesus. Eu sou filha de Deus. Eu sou filho de Deus. E eu tenho todo orgulho de ser chamado de filho do meu Pai eterno. Talvez esteja na hora de perder a vergonha, de romper com esse constrangimento, de talvez orar por uma pessoa, num ambiente onde outras pessoas possam estar olhando. Como a gente fez hoje à tarde lá no centro da cidade. O que os jornais da cidade vão pensar? O que as autoridades da cidade vão pensar? Talvez eles vão pensar que nós somos uns radicais religiosos. Eu não estou nem aí com o que eles estão pensando. Eu estou abençoando a minha cidade, eu estou abençoando o meu povo. Eu estou pegando a minha cidade e o meu povo, eu estou entregando nas mãos do Pai eterno. Ninguém poderia fazer uma coisa melhor do que essa. Como que eu vou ter vergonha de fazer isso? Talvez uma pessoa que você nem... Que ela talvez até meio agressiva, meio dura. E você sente constrangimento de assumir a vida com Cristo que você tem diante dela. Com medo da reação, o que ela vai pensar, o que ela vai falar. Querido, querida, a palavra de Deus diz, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Sabe aqueles papos furados? Virou crentinho, agora está querendo pagar de santo. Sabe por que ele está falando isso? Aquilo está sendo boca emprestada para o diabo, para te constranger, para abalar você. Não cai nessa. Seja radical. Assume o Cristo que você vive. De que adianta, como esse discípulo, como esse escriba, chegar tão perto de Jesus, está tão pertinho de Jesus, mas ainda continuar longe dele? Disponibilidade para Jesus, disponibilidade para aquilo que Jesus quer. É esse nível de radicalidade que ele espera de mim e de você. Você pode ficar em pé? Lari, chega aqui, por favor. Eu gostaria só de fazer uma oração aqui nesse momento. Depois nós vamos cantar, só para a gente encerrar esse culto. Você pode fechar seus olhos, por favor? Verdadeiros discípulos são pessoas disponíveis. Disponíveis. E eu disse que eu quero fazer uma oração aqui, eu vou fazer, e é uma oração muito simples. Quem aqui está a fim de radicalizar com Jesus nessa noite? Levante sua mão, por favor. Se você entendeu essa palavra, é isso que você quer. Eu vou orar por você nesse momento. Tá bem? Nada mais. O resto é o teu coração e o Espírito Santo. Você sabe o que precisa acontecer na sua vida. A palavra já foi entregue. Eu estou aqui só para orar por você nesse momento, tá bem? Pai amado, Pai santo, eu quero te agradecer, meu Deus, porque o Senhor, meu Pai, não teve vergonha de se despir da sua glória para se tornar gente como a gente. Mais do que isso, Pai, o Senhor não somente se tornou humano, mas o Senhor nos serviu. É louco dizer isso, que o Deus de toda glória serviu ao ser humano pecador. Mas foi isso mesmo que o Senhor fez. Jesus, eu te amo. Jesus, isso me buga a cabeça todas as vezes que eu paro para pensar. E Jesus, quando eu ouço o Senhor virar para mim e para cada um de nós nessa noite falar, deixa as outras coisas, você vem e me siga. Perde o controle da sua vida, deixa eu governar a sua vida, deixa eu cuidar de você, e eu vou cuidar das demais coisas. Pai, eu quero te agradecer pelas vidas que estão com essas mãos levantadas para Ti nessa noite. Pai, eu quero te agradecer por essas pessoas que estão entregando sua vida a Cristo nessa noite, que estão selando uma aliança com Cristo aqui nesse lugar. Pai, eu quero te agradecer por esses homens, essas mulheres de Deus, que estão realinhando a sua vida, que estão realinhando a sua mente com a cabeça do Senhor, com a mente de Cristo, com a agenda do céu.
Espírito Santo, derrama de uma virtude, de uma unção poderosa de ousadia, de coragem, de valentia em cada um destes corações. Espírito Santo, sela com fogo a identidade de discípulos fiéis, de filhos amados do Senhor, que cada um deles tem. Pai, em nome de Jesus, eu te peço para que o Senhor derrame a graça necessária, para que esse meu irmão, essa minha irmã, pare de andar chutando pedras, para que esse meu irmão, essa minha irmã, pare de andar com a mão no bolso, com a cabeça virada para baixo, com o queixo colado no peito. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, levanta a cabeça desse meu irmão, levanta a cabeça dessa minha irmã, abre esses olhos para que eles possam ver o céu se rasgar sobre suas vidas, Pai. E que eles possam, meu Deus, ter uma percepção, ó Pai, da eternidade contigo. Que eles possam, meu Pai, sentir o gosto da eternidade contigo. E nada seja mais saboroso, nada seja mais precioso, nada seja mais valioso do que isso no coração de cada um deles. Meu irmão, minha irmã, eu oro por você nessa noite, declaro, como um filho do Senhor, como um discípulo de Cristo, como você, em nome de Jesus, a partir de hoje, levanta e vai. Em nome de Jesus, quando você sair daqui nessa noite, e você iniciar essa semana, como nós já estamos iniciando, vai tu e seja uma bênção. Eu oro em nome de Jesus para que você tenha a sua atenção aberta, ampliada, para você perceber as distrações, para você perceber aquilo que te desvia do foco, e você seja ágil em perceber e repreender em nome de Jesus todas estas coisas, para que a sua vida esteja alinhada com o céu. Essa é a oração que eu faço por você, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Oh, Jesus. Aleluia. Vamos declarar isso. Eis-me aqui. Eis-me aqui, mostra-me outra vez, tudo entregar, tudo entregar. É, tudo. Leva-me perto de ti, Senhor,
nada mais do que ser guiado por esse vento poderoso que vem dos céus, move os nossos corações em direção à vontade eterna de Deus. Essa vontade que é boa, ela é perfeita, ela é agradável. A vontade de Deus seja o teu grande alvo, a tua busca. Com Cristo você acertar o alvo. Oh, Espírito Santo, sopra sobre esse lugar. Sopra aqui. Faz hoje o teu querer. Nós entendemos a tua palavra, Jesus, e não vamos mais ficar resistindo, nem jogar para o dia de amanhã, nem ficar colocando obstáculos ou desculpas, Jesus. Faz hoje, Jesus. Nós queremos viver a tua vontade, Jesus. Nós queremos ser como Jesus hoje. Ó Deus, nós não vamos mais colocar impedimentos, ó Pai, para a tua vontade. Coloca dentro dos nossos corações, pelo contrário, um coração obediente, coração ensinável de verdadeiro discípulo de Deus. Nós somos do Senhor. Nós te amamos. Em teu nome oramos. Amém. Você pode aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou liberar você já para você poder abraçar, bater papo. Seja uma boa semana para quem está aí perto de você. Passar ali no Graça e Café. Você pode ali bater papo com o pessoal também. Você pode comprar um presente para você abençoar a vida de uma pessoa. Ou a você mesmo, você levar para sua casa, né? Coisas que a gente tem preparado com muito carinho. E parte desses recursos, eles são direcionados para alguns projetos importantes da nossa igreja também. Você está abençoando a nossa igreja também dessa forma, tá bem? Mas eu gostaria só de salientar, de pontuar uma coisa aqui. Eu não sou muito de ficar dando aviso nos cultos, não. Mas é porque é algo de grande importância na vida da nossa igreja nesse tempo. É o culto de celebração do próximo domingo. Celebração do próximo domingo vai ser o culto em que nós vamos abrir o nosso ano da igreja. Uma nova palavra de Deus liberada sobre a vida da nossa igreja. Uma direção nova, uma ênfase nova para esse tempo, tá bem? E vai ser algo profético, vai ser muito poderoso e é importante a igreja estar unida aqui. A palavra que eu vou pregar no domingo que vem, ela é intencional. Dentro do que nós vamos viver como igreja por um bom tempo, até o meio do ano que vem, também, se Deus assim permitir, tá? Então compartilha isso com a tua célula, por favor, os líderes de célula me ajudem aí a chamar o pessoal da sua célula para a gente estar forte aqui semana que vem, tá bem? Vai ser um culto tremendo, vai ser bênção, esse tempo de adoração, de presença de Deus, mas também por esse passo que a gente vai estar dando na vida da nossa igreja daqui para frente, amém? Maravilha! Deus te abençoe tremendamente nessa semana. A mão do Senhor esteja sobre você a te guardar, te
manter de pé, a te dirigir dentro da vontade dEle, em cada aspecto, nos simples e nos complicados, que você lidar durante esses dias. O Senhor, conforme Ele prometeu, Ele dará ordens com certeza aos seus anjos para te defender, para te livrar. Nenhum mal lhe tocará. Nada vai acontecer na sua vida sem que esteja dentro do propósito eterno do Senhor sobre você. Eu declaro sobre a sua vida e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Desejo uma semana abençoada para quem está aí perto de você, tá bem? Uma semana próspera de saúde. Fica na paz. Um grande abraço.